Exercícios sobre subespaço vetorial, utilizando um método rápido e suave. Te interessa? Então viaja comigo. Antes de começar o exercício, vou lembrar algumas coisas aqui. O que é o E igual a R2? E igual a R2 é o conjunto dos pares ordenados x e y, tal que x e y pertencem aos reais. Significa que ambos podem ser qualquer número real. Positivo, negativo, zero, raiz quadrada, não importa. Como exemplo, eu coloquei aqui, esses dois pares ordenados. Tudo bem. É claro que a gente pode marcar eles no gráfico, né? O primeiro ficou marcado aqui, o segundo ficou marcado aqui. Você poderia trocar o x e o y por outros infinitos números, obtendo mais e mais pontos. O que você acha que vai ser, então, a representação deste conjunto aqui? Vai ser todo o plano cartesiano. Agora eu peguei uma parte deste conjunto aqui, uma restrição dele. São o que eu chamei aqui de conjunto S, dos pares x e y, pertencente ao R2, só que agora o y é o dobro do x. Tem essa restrição. Então você não vai ter nesse conjunto, por exemplo, aqui, você não vai ter 1 e 3, porque daí um não é o dobro do outro. Dá para eu escrever o conjunto assim, ou dá para fazer assim, x, 2x, tal que x pertence a R. Um exemplo aqui, 1 e 2. Poderia ser 2 e 4, 100 e 200, menos 10 e menos 20, e por aí vai. E aí, eu peguei esse ponto, ou esse par ordenado, e representei ele como esse pontinho aqui. Tudo bem? Agora, você poderia trocar o x por uma infinidade de outros números. Então, a representação geométrica deste conjunto no sistema cartesiano seria isso que eu farei agora. Vamos fazer aqui. Seria uma reta que passa pela origem. Repara que esta reta é uma parte do R2, né? Nós podemos verificar tanto algebricamente aqui na fórmula, quanto no gráfico. Tranquilo. Depois, adição e multiplicação por escalar, né? No conjunto do R2. O R2 era esse aqui, né? Adição e multiplicação por escalar é multiplicar por um número, tá? Com as regras usuais, as regras comuns. Se você tem esse aqui e quer somar com esse, é só tu pegar o x desse e somar com esse, vai dar 3. O y desse somar com esse vai dar 5. E se você quer multiplicar este por 10, é só a gente fazer a distributiva aqui, né? 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, opa, aqui tem um pequeno errinho, me desculpe. 10 vezes 2, 20. Tranquilo? Muito bem, dito isso, vamos para o exercício. A questão é, eu estou afirmando que o R2 é um espaço vetorial. Considere o espaço vetorial E igual a R2. Não precisa testar, a questão já diz que é. Definido com as operações de adição e multiplicação por número real na forma usual. Nessa forma comum aqui. Tudo bem. Então eu tenho R2. Vamos colocar aqui uma representação geométrica. O R2, então, é isso aqui. O x e o y pode ser qualquer número. E eu tenho um conjunto S, que é uma restrição do R2. Tal que o y é igual a 2x, é aquele que a gente já viu ali. Então S é assim, aqui vai ter um x, na parte do y não vai ter 3x, 4x, 10x, vai ter 2x. Veja que um é uma restrição do outro. Eu quero saber se esse S é um subespaço vetorial do E. Nós passamos um método que é o seguinte, para você ver se o S é um subespaço vetorial de E, basta você verificar essas três coisas lindas aqui. É um método maravilhoso isso. Primeiro, eu tenho que ver se o zero pertence ao S. O zero, no caso do R2, não é apenas o número zero, né? No caso do número do R2, o que é o S? Vamos colocar aqui uma colinha aqui. No caso do R2, o zero é assim. Se fosse no R3, teria mais um. Se a matriz é assim, né? Então muda o zero conforme o conjunto em questão. A dúvida é, esse zerinho aqui,
Será que ele está dentro do conjunto S? Com certeza ele está no conjunto E. Mas será que ele está no S? Bom, tem como eu trocar o x por algum número real, a fim de chegar nisso, e ainda encontrar esse sendo o dobro desse? Quanto que eu vou trocar o x, mano? Por zero. Se você trocar o x por zero nessa fórmula, você vai ficar com 0 e 2 vezes 0, ou seja, 0 e 0. Notem que este aqui era o 0, 0 que nós queríamos. A dúvida é, será que ele pertence ou não ao conjunto S? Quando que um par ordenado pertence ao S? Quando o y é o dobro do x. E eu te pergunto, o y aqui é o dobro do x? Sim. Então, este pertence ao S. Fechou? Ok para o primeiro axioma. Segundo, quando você pegar U mais V, qualquer U e V pertencente ao S, a resposta do U mais V, a soma, tem que pertencer ao S. Esse vai ser um pouquinho mais longo. Vamos supor que o U seja esse aqui, ó. Aqui é o x1, quanto que vai ser aqui? 2 vezes x1. Nós temos que respeitar esta fórmula aqui, né? Tudo bem. Vamos pegar um V agora. Vamos colocar agora x2, quanto que vai ser aqui? 2 vezes x2. Muito bem. Agora, se eu fizer a adição entre eles, como é que vai ficar? Pelas regras usuais, eu pego o x1 mais o x2 na parte do x e na parte do y aqui, ó, da ordenada, né? Eu pego 2 vezes x1 mais 2 vezes x2. Tranquilo. Dá para a gente colocar em evidência ali o número 2. Observem que o número 2 está se repetindo. Então dá para a gente escrever assim, ó. Você abre um parêntese, coloca aqui na frente o número que se repete e o que restou foi x1 mais x2 de tudo isso. Agora reparem, será que o resultado encontrado pertence ao S? Será que isso aqui, ó, pertence ao S? Para pertencer ao S, essa parte tem que ser o dobro dessa. E é o que está acontecendo. Reparem que, de fato, está acontecendo que isso é o dobro disso. Então, realmente, nós temos que este par ordenado pertence ao S. Fechou, então, a segunda condição. Vamos para a terceira, que é o alfa vezes o U, olha lá, tem que pertencer ao S. Vamos colocar aqui, então, um pouquinho mais para baixo. Alfa vezes U tem que pertencer ao S. Alfa vezes x1 e 2 vezes... Opa, não ficou muito bom aqui, me desculpe. Opa. Vou pegar uma borrachinha aqui que não ficou muito bom, esse 2. Bom, voltando então, alfa vezes U, o U tem coordenadas x1 e 2 vezes x1, as regras são usuais, então eu multiplico alfa pelo U, o alfa é um número real, né? Vai ficar assim, ó, alfa x1, 2 vezes alfa x1. A questão agora é a seguinte, será que essa resposta que nós encontramos ali, será que essa daqui, ó, opa, perdi a caneta, será que isso é um elemento do S? Né? Vamos escrever aqui de novo, ó. Será que alfa x1, 2 vezes alfa x1, será que ele pertence ou não ao S? Como que a gente sabe que um elemento pertence a S? Que um par ordenado pertence a S? Quando a parte do y é o dobro da parte do x, e é o que está acontecendo. Então, este par ordenado pertence a S. Note então, raça, que fechou as nossas 3 condições. Assim eu concluo realmente que o S é um subespaço vetorial do V com as operações que a gente definiu aqui. Fechou, mano? Obrigado pela atenção. Por favor, dê o seu like, comente, inscreva-se no canal, compartilhe este conhecimento e não esqueça, o poder
é de você.